Tem umas coisas que a gente demora muito tempo pra entender na vida, né? E uma delas é que os nossos pais também são gente. Outro dia eu recebi um e-mail de um rapaz de 19 anos comentando que ele estava tendo problemas na família dele, mas o problema não era com ele, o problema era com os pais que estavam se separando e ele não concordava com as coisas que estavam acontecendo no relacionamento do pai e da mãe dele, mas ele não tinha liberdade para falar sobre isso com eles. E isso acabou me remetendo a uma experiência pessoal minha. Óbvio, porque se é pessoal tem que ser minha, né? Como eu já comentei aqui num outro vídeo, naquele vídeo dos 50 fatos sobre mim, os meus pais são separados já há mais de 15 anos. E eu não sei vocês, mas na minha experiência, nas pessoas que eu conheço, eu tenho a impressão que a maioria da minha geração são filhos de pais separados. E mesmo que você não seja filho de pais separados, eu acredito que você já tenha presenciado algum momento no relacionamento dos seus pais que você ficou sem entender, né? E quando essas coisas acontecem, principalmente quando a gente é mais novo, pré-adolescente ou adolescente, a gente tem a intenção de revoltar, de ficar com raiva, de ficar achando que eles não têm o direito de fazer as coisas que eles estão fazendo, de brigar, de separar, de pensar em separar. Ou mesmo depois que eles se separaram, a gente costuma ter uma impressão de que eles não devem ter outro relacionamento, fica com ciúme, fica achando que eles deviam morrer junto porque eles são seus pais, eles foram feitos um pro outro. Ou até costuma culpar mais um porque foi aquele que resolveu sair de casa, ou costuma culpar mais o outro porque foi ele quem cometeu o erro que causou a separação toda. E dessa maneira a gente acaba entrando no relacionamento dos nossos pais de uma maneira totalmente errada, que é causando mais problemas para eles do que eles já têm. Eu tô falando isso por quê? Porque eu fui uma causadora de problemas pro meu pai e pra minha mãe depois que eles se separaram. Não porque eu não queria que eles namorassem outras pessoas, ou não porque eu queria que eles ficassem juntos, porque quando eles se separaram eu já tinha uma idade suficiente para entender a causa da separação e entender que eles eram mais felizes separados mesmo. A minha questão foi ser uma daquelas pessoas que culpava uma das partes por essa pessoa ter sido a causadora do motivo que fez a separação acontecer. Falei tudo errado, mas vocês entenderam mesmo assim e a intenção é que vocês compreendam, então tá beleza. E daí com essa história toda do e-mail e de me remeter às minhas experiências pessoais, eu pensei, puta, vou fazer um vídeo sobre isso porque pode ter alguém que até agora não entendeu e talvez essa pessoa leve menos tempo do que a burra aqui para compreender esse tipo de coisa. Eu acredito que essa é uma daquelas coisas que os nossos pais vivem dizendo pra gente que a gente só vai compreender depois que tiver os nossos filhos, depois que a gente for categorizado como mãe ou como pai. O que na verdade eu acho que significa que a gente precisa ter um pouco de maturidade para entender certas coisas da vida e essa é uma delas. Que os nossos pais também cometem erros, os nossos pais também tomam decisões erradas e os nossos pais também fazem um tanto de burrice que eles vivem dizendo pra gente não fazer. E aí é difícil entender, né? Por que esse filho da puta tá cometendo os mesmos erros que ele falou pra mim não cometer? E a primeira coisa que a gente faz é ficar revoltado e tacar pedra e culpar e cobrar, exatamente porque a gente está acostumado a estar naquele lado que recebe o apoio, que recebe o conforto, que recebe o ombro amigo e a conversa amigável quando a gente fez alguma besteira. E aí quando os nossos pais estão tendo os problemas pessoais deles, de relacionamento, problemas emocionais ou até problemas sexuais que estão fazendo eles ficarem para baixo, desculpa o trocadilho, foi sem querer. Enfim, problemas que estão fazendo eles ficarem tristes, deprimidos ou até com raiva, irritados e descontando aquilo em todo mundo em volta, principalmente nos filhos, porque é isso que os pais fazem, a gente começa a ficar puto achando que eles não têm o direito de ser daquele jeito, porque eles são perfeitos, eles precisam ser perfeitos e eles não podem ter nenhum problema. Porque caso contrário, como que eles se acham no direito de vir ensinar as coisas pra gente e cobrar as coisas da gente, não é mesmo? Só que a verdade é que os nossos pais, eles têm os mesmos problemas que a gente tem, que os nossos amigos têm, que as pessoas que a gente conhece têm. E tendo esses problemas assim como a gente, tudo que eles precisam nesses momentos é de uma conversa amiga, de um apoio, de consolo. Desculpa, gente, fiz o trocadilho de novo. Meus pais sempre me deram muita liberdade e a gente sempre conversou sobre tudo, talvez até pelo fato deles terem se separado já há muito tempo, porque aí eles se relacionavam com outras pessoas e eu acabei tendo mais conhecimento da vida pessoal deles, da vida enquanto homem e mulher, do que eu acho que eu teria se eles fossem casados até hoje, porque existe aquela coisa de querer, não sei,
mostrar que eles são os pai e a mãe e a coisa funciona daquele jeito e que tem que respeitar e que eles ficam escondendo as coisas para a família não ficar abalada, né? E daí eu fico pensando as pessoas que não tiveram essa liberdade ou que não tiveram a oportunidade de saber mais sobre o seu pai e a sua mãe enquanto pessoas mesmo, enquanto seres humanos, enquanto homem, enquanto mulher, e conhecer as coisas que eles gostam, as coisas que eles não gostam, o que deixa eles chateados enquanto relacionamentos em geral, com amigo, no trabalho, e não só enquanto mãe para filho ou pai para filho. Tipo aquela coisa de eu sei o que deixa meu pai e minha mãe irritada, mas eu sei o que eu faço que deixa meu pai e minha mãe irritada e não sei o que as outras pessoas fazem que podem deixar eles irritados ou tristes ou qualquer coisa negativa. E daí eu compreendo que às vezes os pais travam esse tipo de relacionamento ou não dão esse tipo de liberdade exatamente para o filho não confundir e achar que ele, enquanto pai e mãe, não deve ter o direito ou a função de educar, de apoiar e de todas as coisas. Os pais também não querem se mostrar fracos. Ou às vezes eles simplesmente não querem descarregar os problemas deles nas costas dos filhos. Ou às vezes eles se sentem na obrigação de ser a pessoa perfeita também, tanto quanto alguns de nós, enquanto filhos, temos a impressão de que eles têm que ser perfeitos. Mas é aí nessa hora que a gente tem a oportunidade de mostrar para eles de que não é só quando a gente tiver filho que a gente vai compreender que eles também são humanos. E é não ficando revoltado, com raiva ou puto e cobrando dos nossos pais uma coisa que eles não podem ser, e ao invés disso mostrar suporte, apoio ou dar liberdade para os seus pais conversarem com você quando eles estiverem com vontade, ou sei lá, se mostrar aberto ou se mostrar compreensivo, que a gente mostra para os nossos pais exatamente aquilo que eles sempre quiseram, que é que a gente se tornou aquela pessoa que eles lutaram tanto para educar pra gente se tornar, uma pessoa compreensiva e que tem conhecimento de que além de pais, eles também são humanos.